Então, Flávia, vamos começar começando? Vamos começar, vamos lá. Então, vamos lá. Faz para a gente uma breve apresentação sua, para quem ainda não te conhece. Então, eu sou Flávia Mello, sou comunicadora, apresentadora de televisão, podcast, radialista, professora. Já treinei mais de 10 mil alunos para falar em público, para falar em frente às câmeras. Comecei essa história toda, eu tinha um medo de falar em público, que eu não ia nem na padaria comprar pão, acredita? Uau! Essa história começou quando eu era adolescente, né? E tenho um pai também que era militar e educador, minha mãe é assistente social e educadora. E eu fazia assim, então, eu quero comer um peixe. Ele, então vai ali e compra. Eu falei, não, mas eu tenho vergonha. Ele, você não vai roubar o peixe, você vai comprar o peixe. E eu tinha vergonha de chegar na bancada e pedir um peixe, e comprar um peixe. Imagina falar com as outras pessoas na rua, em público. E aí eles começaram a fazer o treino. Não, você vai. E eu ia e voltava, Alexandre, mais 10 vezes sem o peixe. E ele não ia comprar para mim. Ele dizia, você vai lá e você vai conseguir. E eu acho que na 20ª vez vinha eu com o peixe na mão e aquilo me dava uma felicidade tão grande, porque eu tinha conseguido me superar. Só que o medo não parou por aí. Quando eu ia apresentar trabalho na escola, eu tinha dor de barriga, eu tinha febre, eu passava mal, vomitava, era um horror. Mas mesmo assim eu apresentava. Eu tinha uma professora chamada Dona Vilma, ela dizia, Flávia, você vai sentar, a dor de barriga vai passar e você vai apresentar. E quando eu chegava lá na frente, a minha voz simplesmente desaparecia. Era uma dificuldade muito grande. E aí eu tinha 2 sonhos, um era fazer educação física, o outro fazer comunicação. E eu pensei assim, eu cheguei na frente da universidade, tinha passado para as 2 e pensei, em que eu vou me inscrever? Aí eu ouvi uma voz que disse, a sua missão está na comunicação. Aí eu pensei comigo mesma, mas eu não sei comunicar, eu não sei falar, eu tenho medo, eu passo mal só de pensar em apresentar um trabalho. Como é que eu vou conseguir ser uma comunicadora? E aí me veio uma voz dizendo assim, você está na escola de comunicação, aqui você vai aprender a comunicar. E eu tive que fazer aula de teatro, eu tive que fazer aula de locução, eu tive que fazer aula de rádio, TV. E, enfim, aconteceram muitas coisas difíceis durante a minha vida dentro da universidade, né? Eu estudei numa universidade federal que, por exemplo, perdi a minha documentação. Então, eu tinha que cursar matérias de novo. Eu tinha que cursar as disciplinas novamente. Eu cursei todas as disciplinas optativas da Faculdade de Comunicação, porque eles perdiam a minha documentação. Só que isso no futuro me rendeu coisas muito boas, porque hoje eu consigo fazer rádio, eu consigo fazer televisão, eu consigo escrever para revista, para jornal, assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, porque eu estudei tudo de comunicação, né? Eu não fiz só uma parte. E quando eu cheguei na rádio, que era na Rádio Manchete, eu tive esse grande amigo, mestre, Jorge Ramos, que ele falou, Flávia, vai falar. Eu falei, não, eu sou estagiária, eu fico só produzindo texto. Não, você vai falar. Eu falei, quando? Ele, agora. Aí ele me deu um texto de 3 linhas. Ele falou, são 15 segundos, você vai conseguir. E o meu desespero era tão grande, que nessas 3 linhas que eu li, eu pulei uma. E eu falei errado. E o comunicador da época era o Roberto Canásio. Ele falou, Flávio, sai do estúdio agora. E depois o Canásio foi incrível também, me ajudou, passou várias informações e eu cheguei no dia seguinte e eles falaram, vai para o ar de novo, vai tentar de novo. Ou seja, eu fui treinando, de 30 segundos, passei para 40 segundos, passei para 1 minuto, passei para 10 minutos, passei para 1 hora, ganhei um programa de 4 horas ao vivo, virei apresentadora de rádio, de televisão e hoje em dia eu ensino as pessoas a falarem em público, né? Por que ensino as pessoas a falar em público? Porque quem está aqui fora não tem acesso às informações que a gente tem dentro das universidades, dentro das emissoras de rádio, dentro das emissoras de TV. Entende? Eu fico pensando, como é que vão ficar aquelas pessoas que não tiveram acesso a ter tudo aquilo que eu tive, mesmo que forçado, né? Eu busquei. Né? Nem todo mundo tem um pai e uma mãe que faz você insistir 10, 20 vezes até você conseguir. Nem todo mundo tem condições de passar para a Universidade Federal ou cursar uma faculdade particular, que lá você vai ter aula de rádio, TV, teatro.
Nem todo mundo vai para uma emissora de rádio, uma rede manchete, que na época era rádio, TV, revista, tudo, e tem a oportunidade de aprender tudo lá. E, de repente, essas pessoas são jogadas, Alexandre, para poder falar em frente às câmeras, falar agora na internet. Às vezes as pessoas têm produtos riquíssimos e produtos simples que ela quer vender e ela fica ali travada, Alexandre, com medo, porque ela tem medo de falar em público. É claro, ela não tem acesso a essas técnicas, sabe? Então, são técnicas que estão dentro de mim. Aí eu olhei e falei assim, eu vou reunir todas essas técnicas que eu aprendi e eu vou passar para essas pessoas que têm um conteúdo para passar e elas têm medo e ficam, às vezes, enclausuradas e não passam porque não têm as técnicas, têm medo de errar, né, e não conseguem progredir. Então, quando vocês me fizeram esse convite, Flávia, vamos ensinar esse povo que tem conteúdo para passar a se comunicar de uma maneira melhor. Eu falei, eu vou, se é para ajudar, eu estou dentro. Uau, legal demais. E com certeza a gente aqui também vai aprender e muito.